Oi, mundos! Esse é o Entre Peitos, um podcast sobre ter peito, ter coragem, ser pioneiro e falar sobre isso. Mas vamos, porque eu já engasguei logo no começo, né? Tá vendo como se você engasgar tá normalizado? Já? Oi, mundos! Esse é o Entre Peitos, um podcast sobre ter peito, ter coragem, ser pioneiro e falar sobre isso. Esse podcast surgiu das diversas reflexões que o câncer de mama trouxe pra minha vida, mas como vocês sabem, isso aqui fala muito mais do que câncer de mama. Fala sobre refletir nas adversidades que a vida traz pra gente. E pra refletir comigo hoje, eu trouxe o Paulinho Pedó, diretor executivo da Melissa. Muito obrigada por aceitar o convite, Paulinho. Nossa, eu é que agradeço, Jéssica. Uma grande oportunidade de poder falar sobre isso. Com certeza. Me sinto muito bem de estar aqui com você. Ai, obrigada. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço, não só a você, mas o time todo da Melissa, que é sempre um apoio, né? Eu fiz questão de continuar trabalhando enquanto eu conseguir. E a gente fez algumas visitas técnicas com a Melissa, com a Aline, com o Fernando. E eu ali, carequinha, suando, tendo os efeitos. E todo mundo sempre tão compreensível. E é bom, né, a gente normalizar a gente com as doenças, porque elas fazem parte. Nós somos seres humanos, apesar dos nossos diagnósticos. E a gente lida nesse momento da vida da melhor forma, né? Então a gente tá aqui para quebrar tabu e normalizar os nossos diagnósticos. Maravilha. Paulinho, conta um pouquinho de como você recebeu o seu diagnóstico, como foi a situação como um todo. Bom, assim, começando, né, o diagnóstico foi bastante difícil. Foi um processo bem prolongado, porque a gente não chegava a nenhuma conclusão. Então foi uma maratona de médicos, né, de diferentes especialidades, até que eu cheguei numa hematologista que foi quem fez o diagnóstico, mas ainda ele não era conclusivo de que tipo de doença eu tinha na época. Assim, o principal sintoma quando começou era uma coceira pós-banho, sabe? Uma coceira geral no corpo. Eu lembro que eu estava no México, primeira vez que deu isso, uma viagem a trabalho. E aí eu tomei banho no hotel e quando eu saí, acho que eu saí para jantar, começou essa coceira no corpo inteiro. E eu pensei, gente, devo ter pego alguma doença de pele no hotel, né? Porque eu vinha já de uma viagem. E foi a primeira vez que isso aconteceu, depois foi recorrente, né? Então eu fui para alergista, fui para dermatologista, fui para clínico geral, um monte. Todo um caminho, né, buscando os sintomas para achar a causa. Exatamente, até chegar nessa hematologista, a doutora Mariângela, lá de Caxias. Um beijo para ela, foi fantástico o trabalho dela, né, para encontrar esse ponto. E aí eu tive o diagnóstico de uma mielofibrose, né? Primeiro era uma doença mieloproliferativa, ela não tinha certeza se era mielofibrose ou era uma outra doença. E aí, a partir de alguns testes genéticos, né, ela chegou à conclusão de que eu tinha essa mielofibrose. E aí veio a segunda etapa, né? Uma mielofibrose é um câncer de medula, é um câncer que normalmente acomete pessoas com mais idade do que eu tinha. Eu tinha 48 anos quando eu tive o diagnóstico. E ela só tem um tratamento, né? Só existe um tratamento para cura, né? Existem formas de ir conduzindo a doença também, né? Paliativo, mas o único tratamento de cura é o transplante de medula. Sim. Então aí veio uma segunda fase que foi primeiro se eu era apto a um transplante de medula, e fazia todo sentido porque eu era jovem, estava em boa saúde, fora essa questão assim, tinha uma saúde boa. Sim. E aí faltava encontrar o doador, né? O doador acabou sendo assim um presente de Deus e da minha família, porque eu tinha 2 doadores compatíveis aparentados, né? 2 irmãos, os meus 2 irmãos mais novos. E aí foi o tratamento, foram quase 2 anos assim de tratamento mesmo. Super intensos, né? Super intenso. Ele, diferente de um
de outros cânceres, né? O tratamento de transplante de medula é super agressivo. Você precisa ficar 40 dias. Eu fiquei quase 40 dias no hospital, né? Eles primeiro matam a sua medula, né? Então, através de quimioterapia. Eu não precisei fazer rádio, mas tive que fazer uma semana de quimioterapia. Foi bem pesado, assim. E aí, depois que a tua medula está morta, está inativa, entra a medula do doador, que não é um órgão, é uma transfusão de sangue. O processo em si do transplante não é o problema. O problema é que você fica completamente sem leucócitos, sem defesa. Então você não pode sair do hospital. A minha esposa foi fantástica, passou quase 40 dias comigo no hospital, porque também você não pode... Ela não pode ficar indo e vindo, né? Não pode ficar indo e vindo. Nossa. Então eu fui trendsetter para usar máscara também, muito antes da pandemia eu usava máscara. Exatamente. Então foi um processo bem difícil, mas de muito aprendizado e graças a Deus e graças aos meus doadores, né, eu tô aqui para contar essa história. Nossa, e só dessa primeira fala, acho que eu já levanto algumas bandeiras, acho que muito importantes, né? Acho que a primeira é a importância da saúde, principalmente quando você é acometido por uma doença. Muito se fala da saúde como se a saúde, ela impedisse de grandes coisas acontecerem, né? Eu sou uma pessoa super saudável, tenho câncer, mas tirando o câncer, eu sou uma pessoa super saudável. E isso possibilita que o nosso tratamento a gente consiga segurar o tratamento muito mais forte. Então, quando a gente fala de saúde, não é só a saúde, porque quando você está com a saúde 100%, é principalmente quando você está com uma fraquejada, você ter ali outras forças na sua saúde para te segurar, né? Então, a importância da gente se manter saudável de uma forma geral. E outra é a importância da rede de apoio, né? Quando você vê com certeza. A base familiar, irmão, mulher, filhos, eles são ali, nesse momento, o nosso reforço de que nós somos seres coletivos, né? E graças a Deus a gente tem quem segure a nossa mão, né? Isso é uma loucura. E assim, a minha história é um pouquinho peculiar, mas talvez comum a muita gente, né? Eu vinha num momento muito bom da minha carreira profissional. Eu tava não dá para dizer que a gente estava no auge, né? Porque o auge talvez nunca exista, né? Mas era um momento excelente da minha carreira. Sim. Né? Então, muito trabalho, resultados ótimos, assim, viajava de 15 em 15 dias para fora do Brasil, estava sempre muito ativo, né? Sim. E aí, de repente, veio esse diagnóstico, mas ele é um tipo de doença também que, se você não tem os efeitos, você vai controlando com uma droga, eu acho que chama Jakavi, não tenho certeza. E você vai controlando os sintomas, né? Mas ele leva no futuro a uma leucemia, né? Só que eu comecei a ter muita anemia. Então, eu tive que tomar várias transfusões, assim, sei lá, umas 30 transfusões. Caramba! Né? Coisa pra caramba, assim. Uau! De baixar muito os glóbulos vermelhos, né? E aí você não consegue fazer nada, né? Fica completamente apático. E aí tinha que fazer transfusão e tal. Até que eu consultei um especialista aqui em São Paulo, o Dr. Fábio Pires, beijo no coração também, que foi um cara maravilhoso aí nesse processo. E médicos, quando a gente encontra os médicos bons, eles são marcos na nossa vida, né? Exatamente. Porque nos ajudam a realmente achar chão de novo, né? E aí eu lembro que eu estava com o meu irmão nessa consulta. E o Dr. Fábio ficava olhando para mim, olhava pro meu irmão, olhava para mim, olhava pro meu irmão. Os dois calvos, os dois de olhos azuis, muito parecidos. E aí é que ele foi fazer os testes de compatibilidade e os meus dois irmãos deram 100% compatíveis. Então, assim, sucesso. Ai, graças a Deus, hein? Graças a Deus. E como foi lidar com esse diagnóstico, assim, primeiro momento que você acho que quais são as principais coisas que quando você sentiu quando recebeu o diagnóstico, assim, quais foram os primeiros sentimentos? Bom, primeiro que eu sou um cara extremamente curioso, né? Então,
Internet. O Dr. Google é maravilhoso, né? Gente, me afundei no Google procurando a solução para o meu problema, achando que eu ia controlar mais uma coisa. E talvez esse tenha sido um dos maiores aprendizados, né? A gente não tem controle sobre as coisas. Com certeza. As coisas acontecem, entendeu? A gente tem uma falsa ideia do controle da vida em vários aspectos. Um deles é essa questão. Com certeza. Então, assim, primeiro foi muita busca no Google, e aí eu via que as pessoas só falavam da doença e não da cura, né? E aparecia lá, não, transplante de medula é a cura, tal. Mas, depois da conversa com o Dr. Fábio Pires, depois de ter encontrado a solução, né, que era o doador e a possibilidade de fazer o transplante, aí teve uma pessoa que foi fantástica para mim nesse processo, que foi a Fernanda Lima. Beijo, Fernanda. As pessoas que a gente vai conhecendo no meio do processo, né? Essa menina, ela tinha uma doença, não era a mesma que a minha, mas ela teve que fazer um transplante de medula com 18 anos de idade, né? Em Santa Maria, no Hospital Universitário, há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, né? E, assim, ó, aquilo me deu muita força, porque a minha esposa encontrou ela, não sei como ela encontrou, e eu comecei a conversar com ela, né? E aí eu vi que tinha a possibilidade de cura mesmo, porque tudo que eu lia era tantos por cento morrem em tantos anos, né? Tantos sobrevivem por mais tempo. Muitos dados frios, às vezes, né? Que não pensam em nós que estamos lendo e lidando com aquela situação. Qual que é o nosso prisma de visão, né? Eu não sei nem se é pra gente ler isso, né? Mas tá disponível. Talvez não seja, né? Essa é a grande questão. Mas não tem como, né? Nós somos seres curiosos e você... medicina é uma coisa que está muito distante do nosso conhecimento geral. Então você tenta pelo menos ter um mínimo de intimidade para até saber o que perguntar, né? Eu acho que essa é a maior questão. Tipo, como eu vou ter dúvida se eu não sei nada? Eu vou atrás para pelo menos entender quais são os meus horizontes aqui de dúvida, né? Essa é a grande questão. E como você falou, você senta numa cadeira super importante de direção de uma empresa, né? Hoje estamos aqui na Galeria Melissa, por sinal, nesse lindo pôr do sol aqui. Se você nunca veio conhecer a Galeria Melissa, venha. Venha. E para você que senta numa cadeira tão importante, né? A Melissa é multinacional e tantas tomadas de decisões, e a gente, às vezes, no nosso dia a dia, a gente não dá tempo para cuidar de nós, né? Porque, eu tenho uma reunião, eu tenho uma coisa, hoje não vai dar. Mas quando vem uma doença como essa, de repente você tem que falar, cara, eu vou ter que achar tempo, eu vou ter que mudar a minha vida, eu vou ter que rever tudo. Sim. Como foi se afastar para cuidar da saúde? Como foi esse mix psicológico, né? Nossa, no começo foi bastante doloroso. Porque primeiro eu tinha que fazer uma mudança de vida, né? O transplante eu ia fazer aqui em São Paulo e eu morava em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então eu tive que tirar meu filho do colégio, a gente vir para São Paulo, né, fazer o tratamento aqui no hospital, depois ficar num apartamento aqui perto do hospital, eu ia 4, 5 vezes por semana para o hospital, né, fazia exames todos os dias, então tinha que estar perto da equipe médica. Então foi uma mudança bastante grande, né, por conta da própria doença e do tratamento. Sim. Mas do ponto de vista pessoal, para mim foi muito difícil o desapego com o trabalho, sabe? Dar aquela desligada, eu precisava fazer isso, eu não podia fazer o tratamento e continuar trabalhando, eu tinha que me desvincular totalmente do trabalho, né? Isso foi um peso a mais. Por outro lado, eu tive um apoio fantástico da Grendene, assim, em todos os sentidos, do Pedro e do Alexandre. Pedro, Alexandre, beijo no coração. De me mandarem mensagem, querer saber quem era o médico, como é que eu tava, enfim, uma coisa bem próxima aí. E da direção da empresa, do presidente do Rudimar Dallonder, né, que toca a empresa.
que é o CEO da Grendene, né? Também um apoio no sentido de poder me desvincular do trabalho, e a volta também foi muito acolhedora, né? E a equipe, né? A equipe da Melissa, como você falou antes, é uma equipe maravilhosa, assim. Sim. Tem lá a Raquel, que me acompanha desde os 18 anos de idade dela, não os meus. Isso que eu ia falar. Mas é sua história da Melissa também, quantos anos de marca? 30 anos. Não, Não, 30 anos de marca não. 30 anos de Grendene, 20 e poucos anos de Melissa. É incrível, né? Realmente é uma história que se constrói. E isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas que a Melissa, a Grendene tem. Porque todo mundo que você conversa, você vê que tem um crescimento corporativo real. São pessoas que começaram lá da base e crescem. Uma empresa que realmente valoriza as pessoas. Valoriza quem tá lá. E isso fica ainda mais claro numa situação que nem essa, né? E aí eu tive que me retirar, né? E eu tinha uma equipe que tocou as coisas, que fizeram as coisas acontecerem, né? Mas eu não posso negar que eu fiquei com aquela coisinha, sabe? Porque, tipo assim, foi a primeira convenção da Melissa pós-reposicionamento, pós-98, que eu não participei, que foi a convenção do Rio de Janeiro, né? E aí eu ficava nos grupos, olhando o que as pessoas estavam falando, né? Pra saber se estavam falando de mim e tal. E não, gente, a vida continua para todo mundo, entendeu? A gente tem o apoio, mas as coisas continuam. Sim. E foi bom isso, porque eu dei uma parada também, sabe? Uma repensada nas coisas que eu realmente acreditava e por que eu estava lá. Sim. Né? Então foi importante esse momento, assim. Eu acho que se não tivesse tido a doença, eu não teria tido esse momento. Eu teria continuado naquele ritmo que eu estava, né? E talvez não tivesse entrado num modo automático. Sim. Né? Então o transplante me ajudou nisso também. E voltar, eu imagino que seja estranho, né, no primeiro momento, porque quando você fica afastado, eu acho que é um sentimento também que quem vem de licença maternidade sente muito, que é tipo, eu me afastei, mas eu ainda sou importante. Essa sensação deve ser estranhíssima, né? A síndrome do impostor também, né? Gente, será que eu tenho ainda papel aqui? Vocês tocaram tão bem as coisas até então, né? Então, aí foi um outro momento de ressignificado. Teve duas coisas que eu aprendi muito com o transplante, tá? A primeira delas é que você não tem controle sobre porcaria nenhuma da vida, tá? Quando você acha que tá tudo super bem, de repente alguma coisa pode acontecer, então você não tem controle sobre isso. Logo depois veio a pandemia também, que mostrou mais ainda isso, né? É verdade. E a outra coisa é que quando essas merdas acontecem, entre aspas, vocês podem falar merda aqui, produção? Pode, à vontade. Quando essas coisas acontecem, você precisa ressignificar isso, né? E o meu colega de transplante, o Guguinha tem 8 anos, tinha 8 anos na época, agora já é um garotão, né? Ele me disse a coisa mais sábia num momento que tava ele e eu com muita ferida na boca, porque dá aftas e tal, né? Afta, né? Ele disse assim, tio, tudo passa. Então, criança isso, né? E realmente passou o momento aquele, né? Aí tem a volta. A volta, eu tive a felicidade também, na Grendene, de poder assumir uma outra diretoria na época, que foi a diretoria de negócios digitais, que eu deixei essa diretoria faz 2 meses. Mas foi o início de todo um projeto, né, que também me envolveu muito profissionalmente, né, e me ajudou nessa volta à vida normal. Sim. Só que eu não posso jamais dizer que eu sou a mesma pessoa pós-transplante. Eu mudei muitas coisas na minha vida por conta disso, né? Essa coisa de você valorizar pequenos momentos, parece chavão isso, sabe? Mas não é, gente. Só quem passa sabe, não porque é. Realmente é real. Quando eu me vi tomando banho a primeira vez sozinho, tinha o catéter aqui, né?
e sempre tinha que alguém me ajudar porque eu tava muito fraco e tal, não sei o quê. E eu pude pela primeira vez tomar banho sozinho. Gente, foi uma felicidade imensa, assim. Sim, né? sim. Tô independente, não preciso ter alguém aqui comigo, posso fazer isso sozinho. Um pouco disso sou eu de novo, né? Porque Um resgate. isso vai acontecendo com a gente perde um pouco nossos principais valores, né? Eu sempre me senti muito forte, porque eu sou uma mulher forte, de tipo, imagina, eu carrego essa caixa aqui com maior tranquilidade, deixa que eu pego essa poltrona. E quando eu me vi operada, com a químio fraca, e eu falei, imagina, eu pego, e as coisas não foram, eu falei, eita, perdi um pilar, meu. Pilar, uma coisa que eu tinha certeza que eu era forte, eu sempre fui forte. Eu falei, caramba, eu tô ressignificando quem eu sou. Eu sou uma pessoa agora que nessa fase vai ter que pedir ajuda, né? Exatamente. E você começa a aprender, e eu acho que essa fase de você ser ajudado, ela coloca a gente num lugar de humildade, de entender tanta coisa que a gente, às vezes, tem assim como a gente tem a síndrome do impostor, a gente tem, às vezes, a síndrome do Superman, né? De que tudo posso, tudo faço, eu dou conta de tudo. E quando você vê que fala, eu nem preciso dar conta de tudo, porque eu tenho que dar conta de tudo, eu não preciso, não. Porque a gente mesmo se cobra por isso, né? É verdade. Que não faz muito sentido isso. Agora eu tive a felicidade de poder viajar de novo, né? Porque logo depois do transplante veio pandemia e aí a gente ficou mais parado, mais dentro do Brasil e tal. E uma das coisas que eu mais pedia, né? Gente, eu quero viajar de novo com os meus filhos. Porque a gente tinha esse costume de sair muito, né? Com eles pequenos, assim, para tudo que era lugar do mundo. E agora eu tive a oportunidade de fazer isso com eles. Eu disse assim, gente, o negócio é o seguinte, só leva uma mala de mão e uma mochila. Eu tenho uma filha de 21 anos e um menino de 16. E a minha esposa. Cada um leva uma mala de mão e uma mochila, porque eu não vou alugar carro. A gente vai andar de trem o tempo inteiro. E foi maravilhoso poder conviver com eles e aproveitar coisas muito simples como um banho de mar, sabe? Celebrar a vida. Nossa, eu vou te falar que eu tô com uma saudade, porque na química não pode sol, eu também fiz a rádio, não pode sol. Quando puder, eu vou ficar um camarão. Paulinho, me esqueçam, eu vou ficar uns 3 dias no sol, eu vou falar... Não faça isso, não faça isso. Olha, câncer de pele, não faça isso, é verdade, obrigada. Mas que dá vontade, dá. Porque você tem a saudade das pequenas coisas. Exatamente. Das pequenas coisas. Pequenas coisas. Nossa, a gente... Tanto que na convenção agora que a gente fez juntos de Fortaleza, eu tava no hiatus, que era um final de semana antes de eu começar a rádio, e era um tempo que eu já podia, logo depois da químio, tomar sol. Daí um dia eu acordei super cedo, eu falei, cara, eu acho que vai ser a única vez no ano que eu vou poder entrar no mar. Deixa eu correr, e tomei um banho. Eu lembro de mergulhar no mar e chorar por tudo, assim, sabe? É um choro de tipo, obrigada a Deus. Um choro bom. É um choro de tipo, puta, passei por tanta coisa, eu tô passando, eu tô aqui, Deus me deu a oportunidade de frequentar esses lugares, de estar aqui olhando, né, a trabalho, mas tá aqui em Fortaleza, vendo esse mar lindo, brindando a minha saúde, mesmo que seja logo em seguida venha mais uma empreita, mas é em busca da cura, é uma etapa da vida. Então, obrigada a Deus, assim, foi um abraço no mar, acho que mais do que um mergulho, foi um abraço no mar, um abraço com Deus, assim, eu me sinto muito conectada com a água, sabe? Então, pra mim, foi, assim, uma prece em forma de ato. E é isso, legal, né? São aqueles pequenos detalhes que a gente, nossa... É legal ouvir isso, porque eu tive uma sensação muito parecida com essa no primeiro Réveillon pós-transplante. Não que eu passei no hospital, o segundo, que... Eu tava na casa de uns amigos em Búzios, né? E eu lembro de ir pra virada à noite e só botar os pezinhos dentro da água. Eu já tava assim, tava ainda super inchado por conta dos corticoides, usava um chapelão para não pegar sol, né? Máscara, aquela coisa que ninguém fazia, né? Na época. Sim. Não tinha tido ainda a pandemia. E a sensação da onda batendo na perna, assim, foi um momento muito especial. Uma coisa tão simples, né? Eu acho que eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu entendo.
E assim, são esses pequenos carinhos, né, que a vida, que você vai realocando. Se você fosse pensar assim, nas 3 principais alegrias que você teve no pós, você falou do banho sozinho, falou do Réveillon no mar, e o que mais? E essa viagem com os filhos agora. Com os meus filhos. É muito bom, né? É muito bom. E a gente revê a vida, né? Não tem, é o que você falou, não tem como a gente achar que a gente é o mesmo que a gente era antes, porque a gente não é. A gente realmente volta outro. A gente... Até o Entrepeitos, assim, me deu muito medo, né? De fazer o Entrepeitos, falar sobre a doença, ser mal compreendida, às vezes até ser uma psicologia, um positivismo tóxico, sabe? Um pouco de medo de parecer, tipo, romantizando uma doença. Não tem nada de positivo nisso. Não é. Assim, eu não recomendo. Só que o momento que você tá vivendo, o diagnóstico não vai me definir, não pode... Se o tratamento for super longo, quanto tempo eu vou ficar sofrendo? Eu quero viver o hoje, eu quero fazer o bem hoje. Claro. E eu quero... E você dá muito valor pros pequenos detalhes. Então, como é bom, às vezes, estar sentado no sofá da sua casa assistindo a televisão só pelo fato que você está sentado no sofá da sua casa, com alguém que você ama, rindo, podendo pensar em outras coisas. São tantas pequenas alegrias que você acha que realmente a gente repensa a nossa vida, né? Realmente, repensa o que realmente tem importância na vida. Né? E às vezes é o trabalho. Sim. O trabalho é parte da nossa vida. Né? Então o trabalho, claro que ficar longe do trabalho me deixou muito chateado. Mas não é só isso, né? Tem outras coisas e às vezes são coisas pequenas, sabe? Sim. Por sinal, Smash, tudo pra mim. Porque foi super importante pra mim, realmente, o apoio de eu poder, graças a Deus também, de um privilégio, a gente se manteve no home office. Então, quando eu tinha momentos ruins, eu podia estar trabalhando e falar, olha, fiquei mal, vou descansar, já volto, e continuar trabalhando. Então, isso já é um privilégio enorme. Mas, de uma forma ou de outra, eu consegui me manter ativa para que a minha mente não ficasse só na doença. Isso foi super importante também, sabe? Então, é o que você falou. Não colocando o trabalho como prioridade em tudo, porque, é claro, a maior lição é que a nossa saúde é prioridade sempre, mas todas as esferas da vida, elas têm a sua importância, o núcleo familiar, o núcleo de amigos, o núcleo de trabalho também, né? E, Paulinho, no tratamento do câncer de mama, né, eu tô vivendo isso, a gente fala muito de autoestima, porque você mexe com o peito, mexe com o cabelo, enfim, né, mulher e essa estigma toda que tem, mas você também passou por diversas mudanças, né? Você tomou uma dose cavalar de corticoide por muito tempo. Exatamente. Você, como falou, foi precursor na massa, no chapéuzão, na mudança de tudo que o corpo muda durante o tratamento, peso, etc. Como foi pra você a autoestima? Porque muito pouco se fala da autoestima masculina e ela é autoestima como de qualquer um, né? Olha, eu vou te dizer que teve momentos bem difíceis nisso também, tá? O uso contínuo de corticoides te faz inchar, não tem jeito. Então, assim, as fotos que eu tenho dessa época, eu tô gigante, assim. Né? E eu sentia isso. Mas também o inchaço não era só uma questão estética também, sabe? Era uma questão de desconforto, né? Que os pés ficam inchados, enfim. Agora, o que eu senti mesmo foi quando eu comecei a ter peitos. Estamos entre peitos. Né? E, de repente, pela dose, sei lá se foi a dose de hormônios, enfim, comecei a desenvolver eu não vou saber o nome do... Eu esqueci, mas eu sei o que você está falando, que começa a crescer, né? Começa a crescer os peitos, né? E foi uma coisa bem complicada para mim. Mas depois isso foi reduzindo também. E a gente vai se adaptando, entendeu? A gente vai se adaptando, vai tentando descobrir as coisas. A parte sexual também, né? Bem complicado, né? Difícil naquele período. E também não é... Meu médico me disse assim, olha, teu corpo tá te dizendo, não é hora de pensar nisso agora. Tu tem outra prioridade agora. Né? Então, isso também foi difícil. Mas a gente vai sobrevivendo
né? E vai passando e as coisas vão melhorando aos poucos e hoje eu me sinto completamente bem, aceitando o meu corpo do jeito que ele se transformou também com isso, né? Eu não sei o quanto foi do tratamento, quanto foi da idade também, porque agora já faz 5 anos, né, do transplante. Mas sim, com certeza afeta a questão da autoestima. E como é importante ter rede de apoio, né? Sim. Porque se você não tem as pessoas ali te ajudando, te dando um up às vezes, né? É difícil, sabe? É difícil. Com certeza. Você vê as transformações no espelho. Né? Sim. E a gente que... A calvície eu já tinha. Então, assim, ó, Então eu não perdi teve esse todos problema. os pelos, mas desde os 18 anos eu sou calvo. Então, Não sentiu menos, né? não Menos senti. mal. Isso não foi um problema. Mas eu sei que a gente realmente, assim, essa questão de relacionamento mesmo, né? Entre marido e mulher, a gente passa por uma aprovação no relacionamento. Porque é tudo, né, que desaba. Você desaba psicologicamente, porque você, né, tá passando por muito. Você desaba fisicamente, porque seu corpo tá mudando. E daí você ainda se sente diferente. Então, é tudo muito difícil. Então, eu sinto que é uma aprovação pro relacionamento também. Eu acho que eu fiquei meu relacionamento foi muito mais forte depois. Porque dá aquela sensação, tipo, se a gente passou por tudo isso e a gente se ama juntos, então o que mais a gente não vai passar junto? Aí a gente vai bater no peito e a gente vai fazer, a gente vai entregar. E a gente vai viver uma vida longa e feliz, porque, cara, o pior a gente já passou, né? A gente vem passando. Mas somos pessoas de sorte, né? Sim. Porque temos companheiros mesmo, né? Verdade. Cúmplices. É verdade, é verdade. É uma cumplicidade muito grande passar por isso, né? E, assim, sou muito grato a isso, porque eu acho que realmente ficou mais forte o meu relacionamento. A gente que tem, acho que assim, é um divisor de águas, né? Ou você vê que realmente não tem força suficiente pra aguentar uma dificuldade e você pelo menos vai se abrir pra outras oportunidades, ou você fala, caramba, passamos, é isso, incrível, né? Então, de um jeito ou de outro, é muito bom. Eu vou aproveitar agora para dar nossa dica do bem, e a dica do bem de hoje é para você ajudar a Abrale, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Então, se você quer ajudar pessoas que, assim como o Paulinho, passaram por situações, né, complexas, é só bater o QR Code aqui e ajudar. E, gente, vamos lembrar, doar órgãos, né? Se você tem a possibilidade de doar órgãos, você já vai lá, sinaliza. No episódio da Gi, do Deixe Vivo, capítulo 1, a gente deixou a carteirinha para vocês baixarem e informar todo mundo da doação de órgãos. E se você, que nem a gente, que passou por tratamentos e não pode doar os seus órgãos, não tem problema. Conscientiza o amiguinho do lado. Então, o trabalho de doação de órgãos não é só para quem pode doar, é para todo mundo que apoia a causa, porque nós somos finitos, mas, né, a nossa história ela pode continuar através de outros corpos. Então, vamos conscientizar, por favor, essa doação de órgãos, que é muito importante. Posso fazer uma parte sobre isso? Com certeza, sempre. Isso foi uma coisa que eu me planejei, né? Tive como um tema agora. Toda vez que eu falo em público ou que eu falo para um público, seja grande, seja pequeno, o final da minha apresentação é sempre pedindo para as pessoas para que sejam doadores de medula. Sim. E sangue, né? Porque é um ato bastante simples, tá? É só ir num banco de sangue, fazer uma doação de sangue e dizer que você quer ser doador de medula. E no Brasil, com a diversidade genética que a gente tem, é muito importante que a gente tenha um banco de medulas bastante robusto, porque se para mim já era 25% de chance nos meus irmãos, né, de que fossem compatíveis, se você tem que buscar um doador no banco, essa chance vai para 1 a cada 200, 1000, uma coisa meio complexa, assim. Então, é importante mesmo conscientizar sobre isso. E um ato tão simples, né, que muda tantas vidas e, assim, não espere você precisar para você tomar uma atitude, né, para você mudar de vida. Ajude antes que precise, assim, a gente vai crescendo e multiplicando essa rede de apoio, que é super importante. E agora, qual foi a maior lição que você tirou dessa situação?
além do tudo passa, tio, Tudo passa, tio. a gente não tem controle nenhum sobre as coisas que acontecem na nossa vida. E quando as merdas acontecem, a gente precisa ressignificar. E as pequenas coisas têm uma importância gigante para te manter humano. E o que foi pior de passar? O hospital? O hospital foi difícil, mas eu acho que o pior foi esse desmame da vida e dar esse break, assim, ter que dar um break de 6, 7 meses totalmente. Fora não poder comer salada. Nossa, gente, eu também. Muita gente na quimioterapia fala que tem um intestino preso. O meu ficou solto. Eu não podia comer fibra, não podia comer pão integral. Jesus Cristo, que tristeza. Eu Nossa, era proibido. Que loucura. O médico me proibiu. Mas por causa do cru. Por causa do cru. Não podia comer nada cru e não podia comer salada fora de casa, né? Tem em que casa, ser muito bem lavado. muito né? higienizado, dava, mas... Ainda mais por causa que não tinha anticorpos no Ai, corpo. carne mal passada, imagina dizer isso pra um gaúcho. É verdade, aí é sacanagem. Sacanagem. Não é fácil. E o que você diria para quem acabou de receber esse diagnóstico? Tem cura. O caminho não é simples, mas tem cura, e busque ajuda com bons especialistas. Sim, Não. é verdade. A gente às vezes gasta nosso dinheiro, nossa energia em coisas tão simples, e quando a gente tá na frente de lutar pela gente, a gente esquece que a gente tem toda essa força, né? Então, cara, vai atrás de mais de um médico, pede prioridade, vai atrás, é o momento que você tem que parar tudo e cuidar, porque se tem uma coisa que o tempo faz diferença, é no câncer, né? Em todos os tipos de câncer, o tempo faz diferença. Então, quanto antes... Anota, faz a anotação das perguntas que você vai fazer, né? Verdade. Isso é muito importante porque a gente está tão mexido emocionalmente com o diagnóstico que às vezes você esquece de perguntar alguma coisa que é importante, entendeu? Sim, se é por aqui, se é por ali, qual é a melhor, né, solução para o problema. Mas tenha calma, tem que manter a calma, né? Não é longe de romantizar isso, né? É sempre muito difícil. Mas você mantendo a calma, indo buscar a cura, né, você encontra. Sim. Graças a Deus a gente está num momento muito rico da tecnologia, da saúde, então que a gente vem a cada ano se deparando com mais novidades. Então eu acho que até para os casos mais complexos, eu acho que vale lembrar isso, sabe? Se apegar muito nisso de que se hoje a cura não é completa, segue no paliativo o máximo possível, porque pode ser que amanhã tenha. Exatamente. Então, a vontade de viver, ela é a coisa mais bonita que a gente tem. Deus nos deu a vida e a gente tem aqui nossa missão em terra, cuidar o melhor dela possível, né? Então, se resguardar nisso e se manter vivo, porque logo mais pode ser que a cura esteja aí e se você só precisou seguir até onde você, né, conseguir esperar a cura chegar. Então, dá um pause. Dá um pauzinho e bora que bora. Paulinho, começa a chegar o fim do nosso Entre Peitos. Primeiro eu queria agradecer você por esse papo, porque você é uma pessoa que é muito inspiradora, porque lidar com tantas coisas na vida e lidou com quando tudo já estava você já era uma pessoa inspiradora antes disso tudo. Depois, então, vira realmente assim uma meta de vida, de ressignificar, de ir em frente, de batalhar pela vida e por esse amor à vida, né? Então, eu descobri minha doença depois de você e com certeza você foi uma das pessoas que me inspirou nessa busca de cura e de sabedoria e de ir em frente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, já. E você sabe que convidado aqui Entre Peitos é mimado. Eita. Primeiro, por 2 motivos. Primeiro que, graças a Deus, eu tenho parceiros que nem vocês, que confiaram no projeto, né? Antes mesmo do projeto nascer, vocês confiaram na minha vontade de trazer energia positiva pro povo todo. Então, eu acho que uma coisa muito importante é também a moda, né? Acho que às vezes a gente fala muito como moda, como uma coisa distante, como uma coisa que não é acessível ou que não impacta a nossa vida, mas impacta. Eu sei muito bem
também o quanto essas mudanças todas de estilo, o quanto a moda foi uma ferramenta para eu me sentir melhor, para minha autoestima voltar. Então a moda é muito importante, eu fico muito feliz de vocês, da Chili Beans, Rei do Macho, estarem apoiando esse projeto, porque realmente é muito importante para mim. Então eu já queria começar te dando esse Muito lindo óculos da obrigado. Chili Beans. E não é só porque, né, a casa, qual é? Casa de ferreiro, espeto de pau? Não, Não. aqui não. Aqui a gente tem Melissa pra você também. Que legal. E olha esse Urban, que eu tô no pé, por sinal, com ele, gente. É tudo. Legal, muito Você legal. sabe o quanto essa tecnologia é incrível. Então, É, gente, Muito confortável. pensa... É isso que eu ia falar. Pensa num conforto, numa alegria. Eu Muito tô confortável. com o meu aqui, ó. Muito bom, estarei com o meu também agora. É isso. Muito obrigada. Paulinho, Deus te abençoe por ter vindo. Espero Obrigado. de coração que a sua história inspire muita gente, porque talvez essa seja a nossa missão na Terra, né? Exatamente. Então, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Não esquece de Obrigado. seguir, compartilhar, curtir, ativar sininho e é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo aí pra todo mundo. Obrigado. Obrigado. E aí? Ai, toda Deu certo? quinta-feira, 8h30 no YouTube. Não esquece, Spotify também.